Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vim aqui fazer essa gravação, vou, na verdade, disponibilizar esse vídeo, né, essa aula gravada para vocês. Infelizmente, por alguns motivos, não conseguirei entrar de maneira síncrona, ao vivo, com vocês na videochamada, mas como eu já tinha avisado vocês anteriormente, na aula da semana passada, a aula dessa terça-feira nós utilizaremos para o desenvolvimento de uma atividade, tá? Então eu vou gravar explicando o que vocês deverão fazer, qual é a atividade proposta e qualquer dúvida também eu me coloco à inteira disposição de vocês. Então, assim, nós finalizamos a aula passada falando sobre métodos de conservação, então é um conteúdo que a gente já vem trabalhando, né? Um conteúdo bem extenso, mas eu já havia falado que a gente ia dividir em várias aulas e a ideia é que vocês consigam fazer atividades em cima de cada um desses métodos de conservação para ir conseguindo fazer a retomada de todo esse conteúdo trabalhado. Então, na semana passada, nós falamos sobre os métodos de conservação por cura, que é a adição de sal, de nitritos, nitratos, né, e conservantes, e por defumação, que é o processo de queima, que vai produzir fumaça, e essa fumaça vai penetrar os alimentos, dando sabor e cor, aspectos muito característicos. E aí, para finalizar essa atividade, o que vocês deverão desenvolver? Um mapa conceitual de um determinado alimento embutido. Eu não sei se vocês já sabem o que são mapas conceituais, se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar isso em outras disciplinas, mas eu gravei esse vídeo, vou gravar essa aula, né? Montei esse PowerPoint justamente para explicar o que são mapas conceituais e o que vocês deverão desenvolver para essa atividade de tecnologia dos alimentos, tá? Então, caso vocês já tenham visto em outras disciplinas, vocês podem até desconsiderar essa explicação e ir já para o final para a parte da elaboração da atividade, mas caso seja algo novo, eu vou explicar aqui um pouquinho detalhadamente o que são esses mapas conceituais e o que vocês deverão desenvolver nessa atividade. Bom, mapas conceituais, o conceito, né, a definição de mapas conceituais, então são diagramas. Diagramas são figuras, gráficos, são ferramentas que visam dispor, demonstrar algum conceito. Podem ser também ferramentas gráficas que têm como objetivo representar visualmente relações entre conceitos, ideias, fatos. São excelentes ferramentas para organização, para representar o conhecimento. Então, os mapas conceituais são ferramentas muito utilizadas e que podem auxiliar demais vocês, não só no desenvolvimento dessa matéria, dessa base tecnológica de métodos de conservação que a gente está trabalhando, mas assim como na vida acadêmica de vocês, porque os mapas conceituais eles são uma forma de concentrar, de relacionar. Então, sempre que a gente precisa estudar, e às vezes é um conceito, é um material muito amplo, quando a gente realiza esses mapas conceituais, é como se a gente estivesse fazendo um resumo, né, uma síntese dos principais pontos, dos principais aspectos de um determinado assunto e estabelecendo relações entre eles. Então, esses mapas conceituais são excelentes ferramentas para essa organização, para essa representação de todo o conhecimento, e eles podem então nos auxiliar a estabelecer as relações entre esses conceitos e tratar de assuntos complexos. E aí, por isso que eu achei muito interessante trabalhar esses mapas conceituais na nossa disciplina, já que o assunto é muito amplo, envolve diversas fases, diversos processamentos, um processo muito extenso para esses produtos, né, para se chegar ao produto final, e eu achei que tem muito a ver com a nossa aula, com o nosso componente, e por isso que eu resolvi desenvolver esses mapas conceituais com vocês. Bom, então o que vocês precisam saber para desenvolver o mapa conceitual de vocês? Então, o primeiro ponto, o que a gente tem? Todo mapa conceitual, ele vai trabalhar uma questão central. Então, eu sempre preciso de um tema, de um ponto principal, né, um ponto de partida, e que é sempre o norte de todo esse mapa conceitual. Então, tudo que estiver ao redor desse tema central precisa estar relacionado com a questão central, com o ponto principal. Então, aqui eu coloquei um mapa conceitual que eu fiz com os meus alunos na matéria de DH e vou também explicar como é que vocês deverão fazer para essa disciplina, para essa base tecnológica de Tarn.
Então, nesse caso, o que nós desenvolvemos nesse mapa central? Então, o nosso tema, nossa questão principal eram os nutrientes, tanto macro quanto micronutrientes. Nós tínhamos finalizado também, era um conceito, né, um conteúdo longo, como eu falei para vocês, é sempre bom trabalhar com conteúdos longos, fazendo mapas centrais, mapas conceituais, porque a gente consegue centralizar esses assuntos. E aí a gente fez como? Então, o tema principal eram macro e micronutrientes, e aí eles tinham que determinar quais eram as fontes. Então, no centro, a gente tem os alimentos dos quais a gente vai obter fontes de macro e de micronutrientes, e aí em cima de cada um desses alimentos eles iam trabalhando todas as características. Então, na batata frita, por exemplo, nós vamos encontrar uma fonte de lipídios e aí todas as características dos lipídios, proteínas que a gente vai encontrar nas carnes e nos feijões e todas as demais vitaminas, tá? Então, esse é basicamente o modelo de mapa conceitual. Então, os pontos que vocês precisam entender é que o mapa conceitual, ele tem sempre uma questão principal, que no caso de vocês vai ser um alimento embutido, vai estar no centro, e aí várias ramificações relacionando os conceitos abordados nesse assunto. Eu acabei colocando aqui outros dois modelos de mapas conceituais e já aproveito até para destacar que esse trabalho ele poderá ser feito em dupla ou individual, e ele pode ser feito digitado, né, feito no computador com auxílio de algum programa, ou ele pode ser feito à mão como o mapa conceitual do slide anterior, e vocês podem fotografar ou digitalizar para anexar na tarefa que eu vou criar. Então, coloquei aqui outros dois modelos, né? Como eu falei, a gente sempre vai partir de um tema principal, então aqui a questão também dos nutrientes, macro, micro, né? E a alimentação saudável. Então, no caso de vocês, como que vocês deverão elaborar esse mapa conceitual? Então, o tema principal, a questão principal no caso de vocês, vai ser a escolha de um alimento embutido. Então, até utilizando os vídeos que eu disponibilizei na aula da semana passada, que acabavam complementando o assunto da aula, vocês podem escolher, por exemplo, trabalhar o lombo defumado, salame, mortadela, e aí esse alimento vai estar aqui no centro. Então, no caso de escolher o salame, aqui no centro vai estar salame hamburguês, salame X, se quiser até colocar a marca, né? Porque se você assistiu o vídeo e a forma de processamento é daquela indústria, é importante você destacar para que na hora de corrigir eu consiga identificar. E aí, ao redor dessa questão central, né? Então, as relações que vocês vão estabelecer, então eu quero que vocês tracem o caminho do processamento desse alimento. Então, desde a escolha das matérias-primas, então o primeiro tópico vão ser as fases de beneficiamento, né? De escolha desses ingredientes, os ingredientes utilizados, e aí vocês vão destacar todos os métodos de conservação que são utilizados para o preparo, na manipulação, na fabricação desses alimentos, tá? Então, no caso, por exemplo, do salame, a seleção dos ingredientes, o processo de moagem, depois adiciona temperos, adicionam outras características, vai para a fermentação, um exemplo, tá? Não tem nada a ver, mas um exemplo. Aí vão descrever o que é o processo de fermentação, vai para a defumação, descreve o que é o processo de defumação, e até o momento da embalagem. Então, é muito importante nesse mapa conceitual vocês destacarem também a forma como esse alimento é embalado e se isso tem relação com a sua melhor forma de conservação, porque a gente já estudou e a gente já sabe que as embalagens, além de serem vendedores de um produto, elas também funcionam para a manutenção dos métodos de conservação que foram utilizados, que foram empregados nesse alimento. Então, eu quero que vocês destaquem, tá? Então, trabalho pode ser em dupla ou individual, digitado ou à mão, trazendo como questão central um alimento embutido e estabelecendo nesse mapa conceitual todas as relações durante todo o processamento, desde a escolha das matérias-primas até a finalização, a embalagem e comercialização. Espero que tenha ficado claro. Como eu já disse, qualquer dúvida vocês podem mandar tanto no chat particular quanto na nossa equipe no Teams. Apesar de não entrar em aula online, eu estarei disponível na plataforma para esclarecimento de qualquer dúvida, mas como eu já disse, os vídeos disponibilizados e o material da aula
vão auxiliar vocês bastante no desenvolvimento dessa tarefa. E se vocês quiserem também sintam-se à vontade, né? Fiquem à vontade para escolher outros vídeos, para pesquisar sobre outros alimentos que talvez não os que eu tenha abordado em aula ou nos vídeos disponibilizados. Porque, como eu falei, esse tema, defumação, cura, são métodos que têm sido muito utilizados e muito propagados, até para serem feitos de maneira artesanal. Então, muitos produtores artesanais têm trabalhado com produtos defumados, curados, e vocês vão encontrar bastante material na internet, vocês podem utilizar e se divertir bastante no desenvolvimento desse mapa conceitual, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu tô por aqui. Um beijinho, muito obrigado pela atenção e bom trabalho. Mãos à obra para a elaboração desse mapa conceitual. Quero ver trabalhos lindos, como eu sei que vocês são capazes de fazer. Muito obrigada.